Olá, alunos da Escola Júlia Alencar Fontinelli, tudo bom com vocês? Especialmente aí a galerinha dos segundos anos da manhã, que é a professora Lília, para mais uma aula de História. E nosso assunto hoje será Brasil, primeiro reinado. Na última aula, que foi uma aula pelo Meet, nós discutimos o processo de emancipação política do Brasil, ou seja, o processo de independência do Brasil. E aí, na aula de hoje, dando sequência ao assunto, nós vamos estudar como que o Brasil vai se organizar após o seu processo de independência. Iniciando esse assunto, eu queria retomar um pouquinho sobre o processo de independência, que nós trabalhamos, o processo de independência conduzido pela elite colonial, tendo à frente Dom Pedro I. Mas, após o processo de independência, o Brasil vai enfrentar internamente algumas lutas, vai ter que travar algumas lutas pela independência. Essas lutas elas vão acontecer contra portugueses que estavam aqui no Brasil e que não aceitavam a independência da colônia brasileira. Uma dessas lutas aconteceu na Bahia, E é interessante, pessoal, a gente destacar o papel da população dentro dessas lutas, Eu trago aqui duas realidades. Primeiro, escravos que foram recrutados para lutar pela independência, pela consolidação dessa independência no Brasil, lá na Bahia. Claro que esses escravos, ao lutar pela independência brasileira, eles não estavam lutando somente contra o domínio português. Eles estavam lutando principalmente para obterem a sua alforria, para que essa independência também contemplasse-os, e eles pudessem, através da alforria, ganhar a sua liberdade, uma vez que eram escravos aqui no Brasil. Uma outra personagem muito importante dentro dessas lutas pela independência é a Maria Quitéria de Jesus, que é uma mulher que, se vestindo de homem, acabou entrando no corpo do exército brasileiro para que pudesse também lutar a favor da independência do Brasil. Não somente a Maria Quitéria de Jesus, mas a gente vai ter também outras mulheres que se infiltraram nas tropas, se fingiram de homens, e que foram aí participar desse momento. Aí a gente percebe também essa autonomia das mulheres, a participação feminina e a luta dessas mulheres dentro desse processo político aqui no Brasil, tá bom? Pós-independência, o que é que nós teremos? Nós teremos a construção da nação brasileira. Pronto, nos tornamos independentes. E agora? O que vai ser? Como construir a nação? E aí eu trouxe aqui uma imagem para vocês que demonstra muito isso. Como é que a gente constrói uma nação? A nação ela é consequência do quê? Ela é consequência dessa união. Povo, mais cultura, mais território. É essa junção que vai dar naquilo que nós conhecemos por nação, que vai formar a identidade nacional. Então, a partir do primeiro reinado, a gente já vai perceber esse movimento na tentativa da construção do povo brasileiro, que até então ainda não existia. Nós não vamos ter esse sentimento de povo brasileiro, nós não vamos ter nesse momento essa ideia de identidade, Nós seremos grupos dispersos no território brasileiro que viviam sob o poder, sob o domínio de Portugal. E a gente vai tentar construir isso a partir da literatura, por exemplo, com a figura do indígena,
para se tentar construir essa cultura brasileira, essa identidade brasileira, que é o que vai formar a nação, que é o que vai nos dar o sentimento de identidade nacional. Uma outra questão que se põe, né, de uma maneira muito forte no pós-independência é separar ou unir essas províncias, né? O Brasil, colônia, era um território muito grande. E dentro da nossa história colonial, a gente vai ter alguns movimentos que vão lutar pela independência antes de 1822. A Conjuração Baiana, a Inconfidência Mineira, são movimentos que lutam pela independência e que querem a separação do restante do país, né? Do restante da colônia, no caso. Então, assim, nem todas as províncias aceitaram a independência e o modelo de organização do nosso território nacional, né? Então, houve muitas resistências que foram reprimidas pelo imperador Dom Pedro I, né, nessa tentativa, porque o projeto de independência das elites que aconteceu aqui no Brasil era um projeto que não previa a separação da colônia, a divisão da colônia, mas manter essa colônia em um único território, né? E isso não aconteceu de forma pacífica. É interessante também a gente observar que essa união, essa unidade do território brasileiro que foi mantido após a independência, destoa um pouquinho do restante das outras colônias aqui na América, né? Enquanto a colônia espanhola houve a divisão do território com a formação de diversos países, Chile, Argentina, Paraguai, né, Bolívia, no Brasil nós não vamos ter essa separação, essa divisão territorial, mas a formação de uma única nação. Outra questão é qual o modelo de governo que seria adotado no Brasil após o processo de independência? República ou monarquia? Né? Aqui do lado a gente vê o mapa da América do Sul e a gente vê aí essa divisão, né, territorial na formação dos países. E todos esses países aqui, pessoal, se transformaram em repúblicas. E o Brasil vai optar pelo modelo de monarquia. Lógico, evidente que isso tem a ver com o processo de independência, que foi conduzido por Dom Pedro I, um membro da coroa portuguesa, representante do governo português aqui no Brasil. Então, a escolha, a adoção pelo modelo de governo da monarquia tem a ver com o processo de independência, com o modelo que estava sendo colocado em posto no Brasil após a nossa independência. E aí, depois dessa independência, pessoal, é necessário a gente ter aí a construção de um país, né? Que passa pela construção desse território, né? E manutenção desse território, delimitação das fronteiras, que passa pela construção da identidade nacional, né? De construir esse sentimento de identidade nacional e que passa pela adoção do governo, que modelo, que governo nós teremos, né? E também, algo muito importante, é a construção de leis para essa nova nação, né? E o conjunto dessas leis nós vamos chamar de quê? De Constituição. Então, em 1824, nós teremos a primeira Constituição do Brasil, que foi elaborada e imposta aos brasileiros por Dom Pedro I de forma autoritária. Por que isso, pessoal?
havia a formação de um grupo, né, para a construção dessa Constituição. Mas esse grupo de políticos escreveu uma Constituição que não agradou muito Dom Pedro I. E aí o que é que ele faz? Ele fecha a Assembleia Nacional Constituinte, que é o grupo de pessoas responsáveis para a construção da Constituição brasileira, e ele mesmo vai criar a Constituição a partir dos seus interesses, a partir das suas ideias, né, para o Brasil. Então, a Constituição, podemos dizer que ela foi imposta ao Brasil, uma vez que não foi construída coletivamente. E aí, algumas características dessa Constituição. Isso é muito importante, pessoal, porque é o primeiro conjunto de leis da nova nação brasileira, né? Então, quais são as características dessa Constituição? Quais são as principais ideias? O que é que ela trazia de novo? Ou o que é que ela mantinha? Que práticas do período colonial a Constituição mantinha? Então, aqui eu trouxe 4 características muito importantes. Primeira característica é a criação de um quarto poder chamado poder moderador, né? A gente sabe, já estudou lá no Iluminismo, o filósofo Montesquieu, que vai pensar o poder a partir de uma divisão entre 3 esferas, né? O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Dom Pedro I vai fazer o quê? Ele vai criar um quarto poder chamado de poder moderador, que é um poder onde era dado a ele e que, a partir desse poder, ele teria autonomia para agir de forma isolada, de forma livre, de forma autônoma, independente do poder legislativo, independente do poder judiciário. Ou seja, a partir do poder moderador, Dom Pedro ganhava um poder máximo, era uma espécie de poder maior que era dado ao imperador. Uma outra característica da Constituição é que ela vai manter a escravidão, né? Os escravos lá da Bahia que lutaram pela sua alforria, que lutaram contra a escravidão, né, não serão contemplados na Constituição de 1824. Felizmente, a escravidão é mantida. Isso aí a gente percebe o quê? O caráter conservador do processo de independência brasileiro. Outra característica importante é o catolicismo mantido como religião oficial do Brasil. A Constituição de 1824 declara o Brasil como um país católico, como uma nação católica, onde a religião oficial seria o catolicismo. E o voto indireto e censitário, né? Ou seja, o voto ele seria mediante uma renda que a pessoa deveria ter, uma renda mínima. Só poderiam participar das eleições, só poderiam votar quem tivesse uma renda mínima. E só poderia também ser votado quem tivesse uma renda. Então, isso significava, né, na prática, que a participação política aqui no Brasil, ela estava relacionada à condição econômica dos cidadãos. O Primeiro Império, ele durou pouco tempo, certo? A gente vai ter nesse primeiro momento, né, da nação brasileira, a gente vai ter aqui muitos conflitos, a gente vai ter vários movimentos de contestação,
né, vai ser um momento de bastante instabilidade política para o nosso país, certo? E aí, uma das coisas que levou essa crise, essa instabilidade, foi o movimento da Confederação do Equador, que é um movimento que vai reunir várias províncias do Nordeste, como, por exemplo, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas, tá certo? E esse movimento, ele acontece por quê? Ele acontece como uma resposta à imposição da Constituição de 1824, né? Uma das principais críticas dos confederados era esse autoritarismo de Dom Pedro I, era a imposição da Constituição, a maneira como a Constituição foi feita, foi imposta aos brasileiros, né? E se criticava bastante o poder moderador expresso lá na Constituição de 1824. Então, essas províncias, elas se reúnem em guerra contra Dom Pedro I, contra o Primeiro Império, tá bom? O que é que eles defendiam? Eles defendiam a proclamação de uma república das províncias do Nordeste, ou seja, eles defendiam a separação dessas províncias que estavam participando da Confederação do Equador, né? E ao se separar, essas províncias iriam se transformar em uma república. Então, aí a gente vê também uma contestação ao modelo de governo, né, que foi adotado aqui no Brasil após a independência, modelo esse que foi a monarquia. É um personagem muito importante da Confederação do Equador, um dos líderes é o Frei Caneca, né? A gente vê aí a presença de alguns religiosos, de alguns membros da Igreja Católica, né? Mais populares, mais próximos ao povo, mais sensível às condições de vida da população. E aí o Frei Caneca, ele será preso, né, pelo Exército, pela Guarda Nacional nesse momento, e vai ser condenado ao fuzilamento. Não só o Frei Caneca, mas vários outros membros da Confederação do Equador que foram presos pelas tropas de Dom Pedro I, foram condenados ao fuzilamento em praça pública, pessoal. Então, assim, a gente tem o desfecho desse movimento, que foi tão importante, né? Que foi assim tão forte aqui para nós no Nordeste. Uma outra situação que levou à crise do Primeiro Império foi a Guerra da Cisplatina, né? O que é a Cisplatina? Na verdade, é uma região que fica ao sul do Brasil. E aí, Dom Pedro I vai entrar em guerra com a Argentina pela posse dessa região. Era uma região que era disputada entre o Brasil e a Argentina. E aí, o Brasil ele vai se envolver na sua primeira guerra. No entanto, apesar de todos os esforços do Exército Brasileiro, do dinheiro investido, gasto na Guerra da Cisplatina, a gente vai ter a derrota brasileira, né, dentro dessa guerra. E o surgimento, o nascimento da República do Uruguai, né? Nem a Argentina, nem Brasil vão ficar com a posse dessa região da Cisplatina, né? Mas essa região vai acabar se tornando independente, né? E construindo assim a República do Uruguai. É importante, pessoal, a gente destacar que essa guerra da Cisplatina, a derrota brasileira,
os investimentos que foram feitos, né, e o prejuízo brasileiro com essa guerra levou ao enfraquecimento político de Dom Pedro I e, consequentemente, o final do Primeiro Império. Né? A questão é quem pagaria todos os gastos da guerra, né? Para se manter essa guerra, foi necessário fazer o quê? O aumento de impostos cobrados à população no Brasil, e aí a gente vai refletir aqui a condição financeira, né, da maioria da população brasileira, que era uma condição financeira muito difícil, né? Por exemplo, com muitas crises econômicas, com desemprego, com fome, né? Uma pobreza muito grande. O Brasil precisou pedir empréstimos à Inglaterra para financiar essa guerra, e a gente vai ter também a inflação, né? Ou seja, o aumento dos preços dos alimentos que eram cobrados aqui no Brasil. Então, isso vai gerar uma crise econômica e uma crise política também, né? Onde Dom Pedro I vai se ver sem nenhum apoio político por causa dessa crise econômica, né? Que foi agravada pela Guerra da Cisplatina. E isso vai levar ao quê, pessoal? Vai levar à abdicação de Dom Pedro I, ou seja, Dom Pedro I renuncia o trono aqui no Brasil, né, vai embora para Portugal, mas Dom Pedro I, para não perder, né, esse poder, o que é que Dom Pedro I faz? Ele deixa o seu filho aqui, Dom Pedro II, uma criança de apenas 5 anos de idade, né, fica aqui no Brasil, como para ser o futuro imperador da nação, tá certo, pessoal? E aí a gente tem, com a abdicação de Dom Pedro I, a gente tem o final do Primeiro Império também. Bom, a nossa aula termina por aqui, desejo a vocês bons estudos, convido a vocês a irem agora no livro, fazer a leitura desse capítulo, né, para que a gente possa se aprofundar nesse assunto. Alguma dúvida, é só falar comigo no PV, vocês já sabem que eu estou pronta para atendê-los.